Tem gente que não está quebrada por preguiça. Está quebrada porque tentou demais. Porque passou anos tentando fazer tudo certo e mesmo assim, a vida continuou dando errado. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Você está lutando com todas as suas forças, mas ninguém te contou que às vezes o esforço cego é a pior forma de sabotagem disfarçada de disciplina. Existe uma lei silenciosa que ninguém te ensinou, a lei do esforço invertido. Ela diz: quanto mais você força, mais afasta. Quanto mais você corre atrás, mais a vida foge. E o mais cruel é que ela não falha, porque o universo não responde à sua pressa. Ele responde à sua frequência. O que pouca gente sabe, ou prefere ignorar, é que essa lei era conhecida por líderes, mestres espirituais e até reis antigos. Homens que governavam impérios, mas agiam com calma. Eles sabiam: quem força demais revela fraqueza. Quem vibra alinhado, comanda em silêncio. Hoje você vai entender por que seus esforços, ao invés de te salvar, podem estar te afundando em um ciclo que parece progresso, mas é só exaustão disfarçada. Você foi treinado para acreditar que o esforço é tudo. Mas ninguém te treinou para perceber quando o esforço se torna prisão. O mundo aplaude o trabalhador incansável, mas se cala diante do cansado que desmorona em silêncio. Porque não é bonito dizer que está exausto. Não é aceitável admitir que você não aguenta mais. Então, você continua sorrindo. Continua fingindo que está no controle. Mas por dentro, está se desfazendo. E quanto mais se esforça, menos se reconhece. Quanto mais corre, menos sabe para onde está indo. E o pior, você chama isso de vida adulta. Só que existe uma diferença brutal entre se movimentar e progredir. Talvez seja a hora de parar. Parar para ouvir o que sua alma vem gritando há tempos. Você não precisa de mais força. Você precisa de mais verdade. Agora que você entendeu a lei, chegou o momento mais difícil. Encarar o fato de que talvez você tenha passado anos acreditando em uma mentira. E é aí que começa o segundo ponto dessa jornada. Você não nasceu cansado assim. Você aprendeu a se sentir assim. Desde pequeno te disseram que se você não se esforçasse, não valeria nada. Que o sucesso só viria depois da dor. Que descansar era perder tempo. Que sentir cansaço era fraqueza. E sem perceber, você começou a medir o seu valor pelo quanto consegue suportar. Você virou escravo de uma ideia que nunca questionou. Quantas vezes você se sentiu culpado por parar? Por não produzir? Por não estar correndo como os outros? A sua mente foi programada para confundir movimento com progresso. Mas correr em círculos também é movimento. E é isso que tem acontecido. Você se esforça, se entrega, se doa até o osso, mas sempre acaba no mesmo lugar, cansado, frustrado, sentindo que não importa o quanto faça, nunca é o suficiente. E sabe o mais cruel disso? Você nem sabe quem você seria se não estivesse tentando provar algo o tempo todo. Você não trabalha por prazer, você trabalha para ser aceito. Você não sonha por amor, você sonha para se sentir suficiente. Você não corre atrás porque acredita, você corre porque tem medo de fracassar. E é assim que a sociedade vence, transformando gente viva em máquinas obedientes. Máquinas que acordam, produzem, adoecem e continuam. Máquinas que têm vergonha de parar, vergonha de dizer: eu não sei mais o que estou fazendo. Vergonha de admitir que não faz sentido nenhum viver sempre no limite. Mas o que ninguém te contou é que você não está quebrado. Você só está vivendo sob um código que nunca foi seu. E talvez esteja na hora de reescrevê-lo. Porque insistir nessa ideia de que só sofre quem vence é a maneira mais lenta e silenciosa de se destruir. E a verdade é que mesmo quando você acha que está no controle, quem está tomando as decisões por você é o seu subconsciente. Você acha que está decidindo, que está escolhendo seus caminhos, mas quase tudo o que você faz hoje já foi programado lá atrás, antes mesmo de você ter consciência disso. Quem comanda sua vida
não é a sua vontade, é a sua programação. O que você chama de rotina pode ser só um reflexo de traumas antigos. O que você chama de escolha pode ser só a repetição de medos herdados. Você está tentando mudar o mundo com a mente de quem só aprendeu a sobreviver. E aqui está o ponto mais brutal. Uma mente condicionada à escassez nunca vai se sentir confortável na prosperidade. Ela vai sabotar tudo. Ela vai criar problemas quando tudo estiver bem. Ela vai te colocar de volta no ciclo que dói, porque é o único que ela conhece. É como tentar andar com os freios puxados. Você pisa no acelerador da vida, mas não sai do lugar. E quando se frustra, a única coisa que sabe fazer é tentar com ainda mais força. Esse é o looping que aprisiona milhões de pessoas. Elas acordam todos os dias com uma sensação de que estão atrasadas, de que precisam correr, de que precisam se provar, de que precisam consertar algo urgente que nunca para de quebrar. Mas o que está quebrado não é a vida. É o sistema que te ensinaram a obedecer. Você acha que precisa de mais foco, mais produtividade, mais metas. Mas talvez o que você precise mesmo é parar, fechar os olhos e se perguntar com honestidade crua: o que dentro de mim ainda acredita que eu não mereço mais do que isso? Porque enquanto essa programação rodar no fundo da sua mente, você pode até conquistar algumas coisas, mas nunca vai conseguir permanecer nelas, porque o seu inconsciente vai te puxar de volta, sempre. E quando isso acontecer, você vai dizer que foi o destino, que Deus não quis, ou pior, que a vida é assim mesmo, mas não é. É só o velho script repetindo o mesmo final. E é sobre isso que vamos falar no próximo ponto. O que você vibra fala mais alto do que qualquer esforço. E o desespero tem uma energia que afasta tudo. Você pode até dizer que está tentando, mas a verdade é que o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você vibra. E se por trás do seu esforço existe medo, se por trás da sua disciplina existe ansiedade, se por trás da sua meta existe um vazio gritando, o universo sente e devolve exatamente o que você está emitindo. Tem gente que acha que está sendo produtiva, mas está só tentando fugir de si mesma. Trabalha o dia inteiro para não ter que encarar o silêncio. Corre atrás de dinheiro para não ouvir a própria solidão. Faz planos, projetos, metas. Mas por dentro só existe um grito: eu tô com medo. E aqui vem a parte que ninguém gosta de ouvir. A energia do desespero fede. E a vida sente o cheiro. Não importa o quanto você sorria, não importa o quanto você poste frases bonitas. Se por dentro você está implorando, carente, inseguro, o mundo vai reagir a isso, não à sua performance, porque é isso que o desespero faz. Ele vaza. Na voz, nos olhos, nos gestos, na pressa, na dificuldade em esperar, na tentativa constante de provar algo a alguém ou a si mesmo. E o universo, que é sensível, responde como uma frequência. Se você vibra escassez, ele te devolve mais situações para confirmar que você não tem. Se você vibra medo, ele reforça o que você mais teme. Não por crueldade, mas porque ele só entende uma linguagem: vibração. E talvez agora você entenda por que, mesmo tentando tanto, tudo parece travado. Talvez não seja o esforço que está errado. Talvez seja a intenção por trás dele. Porque quando a intenção é desespero, não importa o quanto você faça, nada flui. É como tentar atrair alguém enquanto você grita: me ama, por favor. O que chega primeiro não é o pedido, é o desespero. E o desespero repele. A boa notícia? Você pode mudar essa frequência, mas não com mais esforço, com mais verdade. E é aí que começa a virada. A próxima parte dessa jornada te mostra o que acontece quando você para de gritar e começa a escutar. Porque quanto mais você implora, mais a vida se cala. Mas quando você finalmente silencia,
Ela começa a falar. Talvez você esteja esperando um sinal do céu, mas o céu só responde quando você cala o barulho que carrega por dentro. Existe um momento em que a alma cansa, não de lutar, mas de gritar e não ser ouvida. Você pede direção, pede socorro, pede uma virada, mas tudo o que recebe é o eco da sua própria voz. E aí vem o pensamento mais perigoso de todos. Talvez nada disso adiante. É nesse ponto que muita gente desiste, mas também é nesse ponto que os poucos que acordam mudam tudo. Porque existe um segredo sombrio escondido nesse silêncio da vida. Ela não está te ignorando. Ela está te testando. Testando se você ainda precisa controlar tudo. Testando se você consegue soltar. Testando se você confia, mesmo quando não entende. Quanto mais você grita, mais a vida se cala. Porque ela não responde ao grito. Ela responde à vibração da entrega. A entrega verdadeira não grita. Ela sussurra. Ela respira. Ela permite. Mas a maioria nunca chega nesse estado. Porque foram ensinados a correr, a bater, a empurrar portas que talvez só se abram puxando. E quando as portas não abrem, chamam de azar. Quando as coisas não fluem, chamam de castigo. Mas e se o castigo for justamente não conseguir parar? E se o silêncio da vida for o maior grito de todos? Um grito que diz, eu só posso agir quando você para de tentar controlar tudo. Você está lutando porque ainda não acredita o suficiente. Dói ouvir isso, né? Dói porque você passou a vida inteira tentando provar o contrário. Mostrando esforço, mostrando garra, mostrando disciplina. Mas por dentro, você ainda duvida se merece. Ainda se sente pequeno. Ainda tem medo de não ser escolhido, de não ser visto, de não ser amado. E é aí que mora a virada cruel. O excesso de esforço é um atestado emocional de que, no fundo, você não acredita que vai conseguir. Quem acredita, age. Mas age em paz. Age com clareza. Age com leveza. Porque sabe que já é. Sabe que já está pronto. Quem duvida, se agita, corre, implora, se sabota. Porque acredita que precisa compensar um valor que não vê em si mesmo. O mundo nunca vai te dar aquilo que você não sente que merece. E é por isso que tantas portas continuam fechadas. Não porque você não tentou o suficiente, mas porque a sua frequência interior continua dizendo, eu ainda não sou digno. Olha em volta. Tem gente que nem parece se esforçar tanto. E tudo flui. Por quê? Porque eles já vibram como se fossem aquilo que desejam. E o universo reconhece essa linguagem. Enquanto isso, você está aí, se afundando em tarefas, checklists, compromissos, achando que produtividade vai curar o buraco que você sente no peito. Mas não vai. Porque esse buraco não veio da falta de trabalho. Ele veio da falta de reconhecimento interno. Você está tentando convencer o mundo de algo que nem você acredita. E o mundo não ouve palavras. Ele sente energia. Esse é o ponto da virada. Ou você encara a sua dúvida e começa a curar isso. Ou vai continuar se matando em nome de um sucesso que, mesmo se vier, você não vai conseguir sustentar. E é sobre isso que o próximo trecho fala. Porque depois que o esforço falha, vem o vazio. E quando nem a sua própria força funciona mais, você percebe que o problema nunca foi a falta de força, foi a ausência de fé. Tem uma hora que você para, não porque venceu, mas porque já não tem mais de onde tirar força. O corpo ainda se move, a rotina ainda te engole, mas por dentro, você sabe, você quebrou. E talvez o mais cruel nem seja o cansaço. É perceber que mesmo depois de tudo o que você fez, ainda está no mesmo lugar. O esforço não funcionou. A estratégia falhou. A fé virou eco. E você olha para si e nem reconhece mais quem se tornou no processo. Você viveu tanto tempo tentando fazer dar certo que esqueceu como é simplesmente viver. Hoje você é uma coleção de listas, um mapa de metas,
um corpo ocupado, mas por dentro está vazio. E esse é o vazio que ninguém fala. Aquele que não grita, que não aparece no Instagram, que não chora em voz alta, é o vazio silencioso de quem fez tudo certo e mesmo assim não chegou em lugar nenhum. Você olha no espelho e pergunta: o que mais eu preciso fazer? Mas a pergunta certa seria: o que dentro de mim ainda está lutando contra mim? Porque chega um ponto em que nem você mesmo funciona mais. A mente trava, o coração endurece e tudo começa a perder sentido. Você tenta ler algo e não entra, tenta orar e não sente, tenta dormir e a ansiedade te mantém acordado. O seu sistema quebrou e ninguém te preparou para isso. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que basta continuar tentando. Elas não sabem que existe um colapso que vem não da desistência, mas do excesso de esforço não recompensado. E talvez seja nesse colapso que a verdade finalmente aparece. Porque quando você não tem mais força para fingir, para agradar, para manter as máscaras, é ali que a sua alma, pela primeira vez em muito tempo, respira. E é nesse espaço entre a falha e o fim que um novo caminho pode surgir. Mas ele não vai surgir se você continuar tentando controlar tudo. É o paradoxo do desapego. Quando você solta, a vida começa a se alinhar. É estranho, né? Você passa a vida inteira tentando controlar tudo. O tempo, o dinheiro, as pessoas, os resultados. Você se apega ao plano, às metas, aos prazos, às promessas. E quando tudo desmorona, a única coisa que te resta é aquilo que você evitou o tempo todo: soltar. Soltar dói, porque soltar parece desistir, e você foi ensinado a nunca desistir. Foi ensinado a continuar, a resistir, a forçar mesmo quando já não faz mais sentido. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te contou. Existe um poder que só se revela quando você para de tentar controlar tudo. E o nome desse poder é rendição. Não aquela rendição fraca, covarde, de quem foge, mas a rendição de quem olha para o caos e diz: eu aceito o que é e confio no que pode ser. Porque tem momentos que lutar só te afunda mais. Quanto mais você tenta nadar contra a corrente, mais se afoga. Mas quando você solta, quando você finalmente se entrega ao fluxo, você flutua. Esse é o paradoxo brutal. É quando você solta que você começa a comandar. Porque o controle nunca esteve no aperto. Ele sempre esteve na confiança. Sabe aquele dia em que você desistiu de correr atrás de alguém e a pessoa te procurou? Aquele momento em que você parou de caçar oportunidades e elas começaram a aparecer? Aquela fase em que, cansado de forçar, você apenas viveu e a vida fluiu? Não é coincidência. É energia. É o universo respondendo ao seu estado interno. Você passou tempo demais tentando provar que merecia. Mas o que muda o jogo é quando você passa a agir como quem já sabe que merece. E isso só acontece quando o medo vai embora. Quando você para de forçar e começa a confiar. Confiar que não é a sua pressa que vai apressar a vida. Confiar que, se algo não chegou, é porque ainda não é hora. Ou porque você ainda está vibrando como quem não está pronto. Esse é o ponto que redefine tudo. Porque quando você para de controlar o mundo, você finalmente começa a comandar a si mesmo. E é aí que a verdadeira força aparece. Você precisa perder o medo. E não, isso não acontece de um dia para o outro, mas começa com consciência. Enquanto o medo estiver no comando, é ele quem vai tomar as decisões por você. Quando você passa a enxergar isso com clareza, começa a identificar a real intenção por trás das suas atitudes. E é aí que tudo muda. O medo deixa de ser invisível e começa, pouco a pouco, a perder a força. Você acha que o problema está no que você faz, mas o problema real está em quem você ainda está sendo. Não é sobre a tarefa,
É sobre a identidade por trás da ação. Porque o que comanda sua vida não é a meta que você escreve no papel. É a imagem silenciosa que você carrega de si mesmo, sem nem perceber. E essa imagem pode estar velha, limitada, fraturada por anos de dor, de críticas, de fracassos que você nunca curou, mas que de algum jeito ainda estão lá, determinando o que você acredita que merece. Você quer crescer, mas ainda age como alguém que tem medo de incomodar. Você quer ser próspero, mas ainda pensa como alguém que pede permissão para existir. Você quer abundância, mas ainda vive no piloto automático de quem aprendeu a se contentar com pouco. Esse é o veneno invisível, uma identidade desatualizada com o futuro que você quer viver, e ela age sorrateira todos os dias, no modo como você se veste, na forma como responde uma crítica, na maneira como evita oportunidades, por achar que não está pronto. Ou até no medo de cobrar o que merece, de dizer o que pensa, de se posicionar com firmeza. Essa identidade não quer que você evolua, porque a evolução exige morte. E ela sabe que se você mudar, ela vai precisar morrer. Por isso ela te sabota, te convence que agora não é a hora. Te faz esquecer das ideias mais poderosas que você já teve. Te distrai com urgências vazias e te mantém ocupado demais para despertar. Enquanto você não matar o velho eu, o novo nunca vai ter espaço para nascer. E não adianta só pensar diferente. Você precisa viver como quem já é. É esse o caminho que poucos têm coragem de seguir. Porque o universo não te entrega o que você quer. Ele te entrega o que você é, mesmo quando você ainda não percebe. Você acha que o universo te observa quando você está fazendo força, quando você publica, quando você diz, eu quero mudar. Mas o universo não te responde quando você fala. Ele responde quando você está sozinho, quando você não posta, quando você não finge, quando você simplesmente é. O que atrai tudo é o que você é quando ninguém está olhando. É aquela versão silenciosa de você que acorda e sente culpa por descansar, que se olha no espelho e duvida se é capaz, que diz para todo mundo que acredita. Mas lá no fundo vibra medo, escassez, dúvida. Essa versão é a que está criando sua realidade. Não a que aparece sorrindo nas redes. Não a que escreve metas ou ouve podcasts, mas a que se deita e sente que talvez nunca vá sair do lugar. Você pode fazer afirmações, visualizações, meditações, mas se dentro de você ainda vive um eu que se sente pequeno, nada muda de verdade. Porque, como você já ouviu antes, o universo não atende desejos. Ele responde frequências. E a sua frequência real é quem você é quando a máscara cai, quando a performance termina, quando o mundo não está aplaudindo. É por isso que tanta gente corre atrás, mas nunca alcança. Porque estão agindo como se fossem grandes, mas por dentro ainda se sentem invisíveis. Querem abundância, mas ainda vivem vibrando urgência. Querem paz, mas não conseguem passar um dia sem se cobrar. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E isso é brutal, porque exige algo que ninguém gosta de fazer. Olhar para dentro e dizer, eu ainda sou pequeno demais para tudo o que eu digo querer. Mas se você tiver coragem de encarar isso, a transformação começa. Porque a partir desse ponto, você pode escolher, não mais o que deseja, mas quem você vai começar a ser. E isso nos leva ao próximo ponto. Porque agora que você entendeu que é a identidade que cria o campo magnético, chegou o momento de agir. Mas não agir como antes, no desespero, e sim com presença, com intenção e com alinhamento. Porque quando você se move como quem já tem, a vida começa a se mover também. Existe um tipo de movimento que não desgasta. Ele não nasce da pressa. Não vem do desespero. Ele vem da paz. Da certeza silenciosa de quem já sabe que é.
Quando você age em paz, a vida responde diferente. As coisas não vêm porque você corre atrás. Elas vêm porque você se torna magnético. Presença, clareza, alinhamento. E aí, tudo começa a mudar. Você deixa de convencer o mundo e passa a comandar com silêncio. As oportunidades chegam porque você se tornou o tipo de pessoa que já vive na frequência do que deseja. A paz é o novo poder. A partir daqui, o seu papel não é correr, é sustentar. É escolher com calma. É recusar o que não vibra. É agir como quem já tem, mesmo que ainda não tenha. Essa é a libertação, porque quando você deixa de vibrar escassez, você finalmente dá permissão para a abundância entrar. No fim das contas, não é sobre parar de agir. Ação importa. Disciplina importa. Persistência importa. Mas o que move a ação é o que define tudo. Se você age por medo, você atrai confusão. Se você age por desespero, você reforça a escassez. Mas quando você age em paz, em sintonia com quem você já decidiu ser, a realidade começa a cooperar. Porque o universo não premia quem corre mais, ele se alinha com quem vibra melhor. E essa é a chave que poucos têm coragem de girar. Você não precisa de mais estratégias, precisa de mais intenção, de mais consciência, de mais coragem para soltar o que nunca foi seu e começar a sustentar o que já está pronto para chegar. Se esse vídeo te despertou, escreve aqui nos comentários: eu tô pronto para viver em paz. Talvez no fundo da sua alma você estivesse esperando por esse momento. Obrigado por chegar até aqui. Esse espaço é mais do que conteúdo, é consciência. E se você sentiu isso, já sabe, volta aqui sempre que esquecer quem você é. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus e lembre-se, menos corrida, mais verdade.